Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Aqui, na TV Mundo Maior, o programa Reconstruindo Emoções. Você pode participar. Mande-nos, envie o seu relato, a sua história, qual a sua dificuldade, as suas emoções doloridas. E, quem sabe, no próximo sábado, a sua emoção estará sendo reconstruída aqui. Anote, 21 967 57 3999. Nos envie o seu WhatsApp. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, terapeuta Denise Reis. E vem falar com a gente de um assunto importantíssimo que está pululando nas mídias: aborto. Seja bem-vinda, Denise, ao nosso Reconstruindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Que bom, ficamos felizes com isso. Hoje, nós vamos trazer o relato agora da nossa espectadora que pediu que colocasse como pseudônimo Fernanda Alves. Ela tem 39 anos, é da cidade de Sorocaba, São Paulo, e diz que está casada há 23 anos. Diz que se casou muito nova, porque ela estava grávida. E ela fez a opção de assumir essa gravidez. Mas assumiu a gravidez, disse que por medo, porque ela já havia praticado 2 abortos e esses abortos foram muito próximos à 3ª gravidez. Então, como ela ficou com medo de ter complicações, ela assumiu. E disse que os pais dela eram muito tranquilos quanto à relação de gravidez, por ser jovem, como também relacionado ao aborto. Mas a sua avó jamais aceitaria na família que a sua neta fosse uma mãe solteira. Então, ela resolveu assumir a gravidez e se casar. Disse que nasceram 2 lindas crianças. Eles eram gêmeos. E essas crianças passaram a ser, como ela disse, as estrelinhas da família. Crianças lindas. Porém, quando estavam com 3 aninhos, sofreram um acidente e as crianças não resistiram. Ela falou que naquele momento o mundo dela desabou. O desespero foi imenso porque perdeu os seus únicos filhos, as suas estrelinhas, como ela disse. E então, conversando com o marido, resolveram ter outro filho. Porém, não foi como ela pretendia, porque ela nunca mais conseguiu engravidar. Ela disse que sentiu uma grande culpa, um desespero imenso, até conhecer a nossa doutrina espírita. E aí ela passou a entender o que aconteceu, como foi que aconteceu, porque a doutrina espírita trouxe esclarecimento, alívio e consolo. Então ela pergunta assim: Iraci, qual é a opinião, qual é a visão de vocês? Pois eu exerci o meu livre-arbítrio. Tomei a atitude de abortar quando quis e cuidei do meu corpo. Pois essa minha atitude de exercer o meu livre-arbítrio foi a experiência
mais pura e clara que tive a respeito do aborto. Eu queria saber qual seria a visão a respeito do aborto, a respeito da liberdade de livre-arbítrio da pessoa, da mulher, como do espírito. E a culpa? Como é que fica essa situação? Então, agora a coisa está pegando, né, Denise? Porque ela expõe aí que agora ela está em paz com isso, né? Ela entende, ela não sente culpa, porém, você imagina ela ter perdido, né, essas duas crianças. E, por outro lado, vamos ter outro filho? Não, não vamos, porque eu não consigo engravidar. Mas eu já abortei 2. Quem seriam essas crianças? É muito simbólico isso, né? Assim, abortou 2, ganhou 2 e perdeu os 2, né? É um excelente aprendizado para o espírito. Graças a Deus a doutrina vai ajudando a gente a compreender tudo, que não para tudo aqui. E tem uma coisa que eu amo na nossa doutrina, sabe, Iraci? Que é você poder recomeçar, que é você olhar para trás, entender aquilo, não fugir daquilo, né? Porque muita gente traz o desculpismo e tenta criar uma história em cima disso tudo para poder reafirmar que estava certa ao fazer um aborto. Ela não. Ela olhou para a história dela, mesmo diante da dor, ela compreendeu a sua história através da doutrina. E a gente sabe que muitas mulheres passam por muitos sofrimentos depois que cometem um aborto. Exato. A gente tem que lembrar que a gente tem um Pai misericordioso. Exato. E que a gente sempre pode recomeçar. O perdão nos é dado e a gente pode sim fazer de várias maneiras um caminho de luz diante do nosso aprendizado. Nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém que tenha abortado. Claro que não. Olha, uma coisa que a gente vê com a consciência, exatamente. Né? Uma coisa que a gente vê na nossa evangelização que é muito lindo são pessoas que cometeram aborto que hoje cuidam das crianças dos outros e com um amor incrível. Exatamente. Porque é ali aquela doação de amor, sem se preocupar de quem é aquela criança, simplesmente para poder trazer a luz da doutrina, para educar moralmente, para falar sobre todas essas questões, para trazer Jesus para a vida daquele serzinho, para quando ele crescer ele ter ótimas escolhas na sua vida. Então, assim, isso, a adoção, né, a caridade para esses pequenos, tudo isso faz com que a gente encontre instrumentos para curar a nossa alma, que está ferida, porque quem comete um aborto fica muito ferida, a alma fica destruída. E aí, nesse processo, vai encontrando caminhos de reconstrução do seu espírito, que além de ferido, está destruído, principalmente nessa área. Exatamente. Né? Ela provavelmente não conseguiu engravidar justamente pela destruição do perispírito que recebeu não só a culpa, as emoções, né? A psicossomática fala muito disso, né? Quanto a própria parte física, porque o aborto, ele destrói física e psicicamente a mulher. Exatamente. E ninguém fala disso. Nós não temos direito, né, de tirar a vida de ninguém. E ela tem uma lucidez ali muito grande quando ela fala assim, que ela compreende que nada disso, o meu corpo, eu que mando em mim, então eu posso fazer o que quiser, exercer o livre-arbítrio. Ela fala, eu exerci, mas isso não pode ser desculpa para poder tirar a vida de alguém indefeso. Exato, ela está com uma clareza de pensamento muito boa. Excelente. Esse é o jargão que mais se usa, né? Meu corpo, minhas regras. Mas ela não está tirando a vida do corpo dela, ela está tirando a vida do corpo de um outro ser. Exatamente. E se são as regras da mulher, ela pode começar isso antes de engravidar. Porque hoje a gente tem uma tecnologia absurda para você não precisar engravidar.
Com certeza. Até mesmo para os adolescentes, olha, a gente conhece pais que sabem que adolescente, né, que conversam muito, que são esclarecidos que adolescente começou a ter relações sexuais, já que adolescente sempre esquece, dia de pílula, isso, fazem um implantezinho que dura 3 meses, depois eles renovam. Então tem tantas formas anticoncepcionais hoje para ajudar a mulher a ela fazer as escolhas dela antes de engravidar. Exatamente. Então não pode ser mais uma desculpa. Se o seu corpo são as suas regras, que elas comecem antes do que do ato cometido, né? Porque depois... Quem sai na chuva não pode reclamar de se molhar. Não pode. Exatamente. Né? Se você sai na chuva, você sabe que você vai se molhar. Então, peraí. Ou eu tomo minhas precauções antes de abrir um guarda-chuva, ou então eu saio para a chuva de braços abertos e seja o que Deus quiser. Exato. Então eu vejo, Iraci, que hoje em dia, e a gente está falando aqui da doutrina espírita, o questionamento dela é em relação à doutrina espírita, né? De como a doutrina ajudou ela a compreender. E o que a doutrina pensa, não é o que a política pensa. A gente está pautado, quando a gente fala de doutrina, em cima, sim, da ciência, de aspectos religiosos e de fundamentos filosóficos. Então, a gente está todo amparado, não só pelo ensinamento dos espíritos, né, do que eles vieram nos revelar, o que significa o aborto, mas como uma consciência, um poder de consciência sobre aquele ato que você está pretendendo fazer. Exatamente. E isso tem que ser relevante muito mais do que os políticos podem falar daqui ou de lá, não é o que conta no momento. De jeito nenhum. Então a gente vê muita gente, sim, hoje da doutrina, sem se lembrar do que a própria doutrina fala. E aí começam questionamentos que não têm a ver com o que realmente não é de tem fato. base, não tem base. A gente vê o que aconteceu na Argentina, é uma vergonha, porque simplesmente desde o minuto da concepção já é vida. Se não fosse vida, não havia multiplicação de células. Começa por aí. Já tem um espírito que sente, que tem Está todos ligado. os impactos, inclusive do que a mãe faz. Olha, se a ciência diz que desde que a mulher engravida, a maneira que ela cuida dos dentes tem impacto em cima da dentição da criança, como assim? Olha, a gente dentro da arte-terapia, a gente tem estudos aprofundados sobre isso. O quanto que o espírito, quando ele está trabalhando na arte ali, né, o ser, o quanto que ele traz às vezes no desenho, no papel, memórias intrauterinas. E como? Ele traz às vezes lembrança de desenhados, de situações onde a mãe tentou um aborto e ele bota no papel sem saber. Tem uma história interessantíssima, sabe? Que uma vez, quando a gente estudava na supervisão, nos foi trazida. De uma mulher que ela, dentro da arte-terapia, ela fazia desenhos muito, muito simbólicos em relação ao útero, né? E a objetos perfurantes. E ela desenhava os objetos. Olha. E ela ficou encucada porque ela não entendia de onde vinha aquilo. Mas ela tinha muitos problemas conjugais, ela não queria ser mãe e ela estava tentando descobrir através da terapia, ela não sabia de onde vinha isso. Até que ao conversar com a sua mãe, ela descobriu que era adotada. Olha só. E aí ela falou, então tem alguma coisa na minha história além disso? Né? Com certeza. Apesar do impacto de uma notícia dessa, ela foi em busca. E a mãe falou que pegou ela num convento. E aí ela foi atrás da história dela. E uma das freiras recebeu ela, se lembrava bem da história, né? Porque foi a própria freira que cuidou de tudo. E a mãe que chegou no convento, ela ficou no convento durante uns 3 meses e ela tentou, dentro do convento, porque ela estava grávida, tentou abortar. E os desenhos que ela levou eram justamente referentes aos instrumentos que a mãe usou. Como que a pessoa tem uma memória dessa? Então vamos lá, o espírito está presente.
Com O certeza. espírito está presente a partir da concepção. Ele, apesar de ainda estar naquele processo reencarnatório, né, ele já tem todos os registros do que acontece, do que a mãe fala, do que o pai fala, dos medos que a mãe sente. Por isso que ao engravidar a gente tem que não só fazer a escolha certa, como também trabalhar as nossas emoções. Perfeitamente. Ir para terapia, ir para um tratamento espiritual, ouvir a doutrina espírita, começar a se tranquilizar, porque é natural uma mãe ter medos. Alguém que não queria ter filho, de repente é uma gravidez desejada, ela trabalhar aquilo psicamente nela é necessário através de uma terapia. Você tem que pensar e tomar atitude antes da sua ação, antes de uma relação sexual. É claro. Peraí. Eu estou protegida para ter essa relação sexual? Ah, mas na hora do vamos ver, na hora dos beijos, abraços, carícias, não sei o quê. Ó, meu amor, cabeça que não pensa, o corpo padece. Começa por aí. E aí você vê se perder muito tempo para a defesa do aborto, em vez de ser para a defesa do autoconhecimento da mulher, da escolha, da capacidade de escolha, dos métodos contraceptivos, uma educação que leve a ela a não precisar passar por isso. Exatamente. Que é muito mais traumático, que é muito pior para qualquer mulher. Ah, mas porque se não tiver o aborto, ela pode morrer porque acaba indo para clínicas clandestinas? Sim, então o que vamos fazer para a mulher não chegar até esse ponto? Por que não se discute com firmeza sobre isso? E não sobre os fins que são os piores escolhidos? É simples. Se nós tomamos uma atitude de tirar a vida de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um vizinho, de um filho, de alguém, qualquer pessoa, e fala assim, ah, eu não tive como fazer na hora e tirei a vida dessa pessoa aqui. Ok, você fez. Você vai responder pelo seu ato. Você vai responder tanto legalmente, quanto moralmente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente. Porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e escolhas. Agora, o fato de ter alguém no meu ventre e ser indefeso porque não pode fazer nada, ou então uma relação sexual, eu virar e falar assim, ah, mas o que eu podia fazer na hora? Posso, para lá. Aí é que eu tenho atitude sobre o meu corpo. Aí sim, eu vou falar, não, peraí, eu posso engravidar. E se eu engravidar, a responsabilidade é minha. Porque eu me permiti. É dos dois? É dos dois. Sem dúvida nenhuma, né? Mas, se eu estou falando que o corpo é meu e corpo meu, eu faço o que eu quero, eu tenho domínio sobre ele, então eu tenho que pensar antes das atitudes que eu tomo. Porque depois que eu tomo atitude, eu tenho que assumir a responsabilidade. Exatamente. Mas eu acho também, Iracy, que isso tudo é o comportamento da sociedade que precisa mudar como um todo, não só o da mulher que engravida. Com certeza. Então, vamos pensar na carta dela? O que ela falou da avó? Que ela resolveu, né, casar porque a avó não aceitava uma mãe solteira. Quantas pessoas passam por essa situação, mas que não tem a pessoa para casar? Que o cara foi embora. E que por medo de ser mãe solteira e ser rejeitada pela sociedade, vai lá e tira o filho. Vai lá e tira o filho, porque a vergonha é muito grande. Então é a sociedade que precisa repensar os seus valores. Porque se a sociedade hoje aceita o sexo livre do jeito que está, por que não aceita uma mãe solteira? Aonde foi que ela se perdeu no pensamento? Né? Com certeza. Então, assim, são os pensamentos que estão todos de cabeça para baixo. E outra, às vezes a pessoa fala assim, nós não podemos apontar o dedo e nem criticar ninguém, porque só quem passa pela situação de estar grávida sabe qual é o tamanho da sua dor ou da sua felicidade. E do enfrentamento que você Exatamente, porque muitas vezes essa pessoa quer o filho e o homem fala, não, obrigo a tirar.
porque não sei o quê, Olha, porque eu não quero filhos, porque não estamos preparados economicamente ainda. Eu quero primeiro estar estabelecido, ter a minha casa, meu carro, minha profissão, meu isso, meu aquilo. Então, meu amor, olha onde você põe suas coisas. Exatamente. Né? Então, todos os investimentos, por exemplo, né, que podem ser feitos nesse âmbito de apoio psicológico à mulher, apoio às mães solteiras, né, e toda uma estrutura que a sociedade pode promover para que isso não aconteça, parece que tem um núcleo, né, ali meio nebuloso, né, querendo que não, vamos da maneira pior, vamos apoiar o aborto, vamos apoiar matar, não tem problema isso, desde que ela não estrague o corpo dela, desde que ela não passe por problemas. Mas, na verdade, o problema é gigantesco. A gente tem relatos, vários relatos sobre traumas que vêm justamente por causa do aborto. Depressão, angústia, ansiedade crônica que vem depois disso. As situações psicológicas são inúmeras. Exatamente. E que não vão mais embora. Porque elas começam a ter um efeito de autopunição inconsciente, aonde a pessoa não se vê com o direito de ser feliz. E a gente, pela doutrina, a gente sabe o que é plasmar a nossa vida, né? Exatamente. A gente vai plasmando e absorvendo todas as situações possíveis para que a gente não seja feliz. E a gente fica, porque eu sou infeliz, eu preciso ser feliz. Mas é justamente essa atração a coisas que vão te fazer infeliz que você faz inconscientemente porque você não deixa a culpa ir. E não dá para deixar uma culpa dessa se você não virar a sua história. Com certeza. Tudo bem, foi no momento de adolescência, eu não sabia o que estava fazendo, era o que a gente estava falando no início. Então, o que eu posso fazer agora para eu mudar a minha vida? Vamos em frente, vamos cuidar das crianças que precisam, né? Vamos começar de novo. Todos nós assumimos, como espíritos, a responsabilidade por todas as nossas atitudes. E pelas atitudes que deixamos de tomar também. Só que existe uma diferença do tamanho do pacote para aquele que tem a consciência de que está fazendo e para aquele que não tem a consciência. A pessoa que não tem a menor consciência, o menor entendimento de que aquilo é uma vida que já está pulsando dentro dela, ela vai responder pelo aborto. Mas é óbvio que de uma forma mais branda. A pessoa que tem a consciência de que há uma vida dentro dela, e mesmo assim eu vou tirar, que conhece a doutrina espírita, que conhece a vida além da vida, ela vai responder de uma maneira, óbvio, que mais consciente, mais dolorosa. Não é castigo, porque o pai não castiga, mas é a oportunidade de uma reparação. De um aprendizado. Porque imagina só. Olha a Fernanda como é que ela aprendeu. Exatamente. A gente fala assim, mas não é só um feto. Vamos lá. Mas eu não tenho condições de sustentar ainda. Então, vamos botar no panorama de hoje? No panorama de hoje, por exemplo, nós temos 3, 4 filhos, né? E... puxa vida, eu e meu marido perdemos o emprego. Eu não tenho condição de sustentar minha casa, de sustentar a conta de um telefone, de sustentar... É muito comum, né? Então, eu faço o quê? Já sei, a família está muito grande, então é melhor eu matar 2 filhos, porque daí a gente fica só eu, você e um filho. Eu mato os outros 2, porque assim a gente tem condição de sustentar. Vende um carro e sustenta por um tempo. Mas a gente faz isso? Não. Mas eu não tenho coragem de matar um filho. Mas aquele que está dentro da sua barriga, do seu ventre, é o quê? Um filho? São os pensamentos equivocados que levam as pessoas até mesmo rejeitarem a ideia de, mesmo que elas não queiram de jeito nenhum ser mãe, a entregar para adoção, porque elas acham que isso seria errado,
do que é mais fácil e mais correto matar. Mas aquele é um espírito. Se colocasse na postura, né, na posição desse espírito que trabalhou, que programou a sua reencarnação, que está ali e que espera ser aceito, de repente ele é rejeitado por aquela mãe que mata ele antes dele nascer, imagina o que isso não é de prejuízo para um espírito. E que às vezes, né, se tem laços de outras vidas com essa mãe. Laços muito fortes. Então, que de repente gerou até uma ansiedade, uma felicidade de poder vir com aquela pessoa de novo. E de repente se vê numa situação dessa. Então, isso vai ser jogado lá para frente, para ressarcir de novo, para ressarcir esse espírito, a restabelecer a ordem do universo que foi interrompida de uma maneira muito ruim. Nós não estamos acusando ninguém, nem censurando aquelas pessoas que abortaram, porque só quem passa pela situação é que sabe qual é o desespero, qual é a angústia, qual é o medo, qual é a insegurança, qual é a sua aflição, a sua ansiedade naquele momento de que ninguém pode saber porque é filho de um homem casado, porque a família não aceita, são muitas porque se eu falar para o meu parceiro que eu estou grávida, o meu parceiro me abandona, vai embora. Quem está na situação sabe o tamanho da dor. E eu respeito muito, eu apoio, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que está numa situação dessa, eu vou fazer, com certeza. E muitas vezes, no desespero tão grande da pessoa, ela toma atitude que ela não tem a condição psicológica, emocional de mediar o tamanho da responsabilidade, o tamanho do comprometimento, até o tamanho da dor no dia de amanhã quando ela olhar para trás. Então, eu sou solidária a essas pessoas, porque só quem passa pela dor sabe o tamanho da dor. Eu respeito muito. Agora, como hoje estamos num dia que estamos discutindo essas leis fora do país, em outros países, e também no Brasil, né, que as pessoas estão num momento muito egoísta, né, olhando muito para si, o meu corpo, o meu seio vai ficar caído, eu vou ficar gorda, ou eu... sabe, são as coisas mais sem sentido. Então, já traz uma outra consciência. Mas é por isso que a gente precisa falar muito sobre isso. Exatamente. Porque senão as correntes abortistas, vamos dizer assim, elas acabam trazendo uma ideia enganosa de que se está fazendo a coisa correta. Então, ao falar, a pessoa tem mais consciência e condições de escolher, de fazer a sua escolha, de exercer o seu livre-arbítrio com mais consciência, entendendo o que isso vai trazer para a vida dela. Exato. Então, essa educação que precisa ser passada. É nisso que a gente precisa falar, sem preconceito, como você mesmo falou, acolhendo essas mulheres, porque a gente não sabe o tamanho da dor, do desespero, né? E são momentos muito complicados, porque quem vai ter que viver aquilo é ela. E o momento emocional dela, ela já está numa fragilidade, porque a gravidez deixa a gente numa fragilidade emocional natural. Exatamente. Mesmo você não tendo conflitos. Mas se a gente não fala, as confusões mentais que se fazem nesse momento são inúmeras. Sim. A gente estava falando sobre aquele filme, esqueci o nome do filme... esqueci o nome do filme. É um filme que está estourando nos Estados Unidos, que é contra o aborto e está estourando as bilheterias. Mas a corrente que vem contra isso, o que acaba fazendo? São interesses econômicos, políticos, né? E acabam banindo e tentando fazer com que esse filme não vá à frente.
Exato. Aí tiram da rede social, corta aqui, corta ali, e você vê, os juízes lá acabaram decretando, né, a justiça, desculpa, que o filme precisa ter a censura de 17 anos para você ver o filme. Mas no Você mesmo só pode ter país, relação também após 17 anos? Mas peraí, no mesmo país, o aborto lá é permitido com 13 anos sem o conhecimento dos pais, por lei. Então, eu posso, aos 13 anos, fazer um aborto sem que meus pais saibam, por lei. Mas eu não posso assistir um filme se eu não tiver 17, se o filme contra o aborto Que não faz mostra sentido. consequências, que Então, mostra... são essas inversões de valores, o pensamento truncado, a enganação que vem trazendo, né? Esses jargões que ficam repetindo na sua cabeça, que vão trazendo as confusões para as mulheres, e elas acabam sem condições de fazer uma escolha, uma boa escolha para a vida delas. Exatamente. Né? E é por isso que a gente precisa falar. A gente precisa falar incessantemente para que o mundo não caminhe, Iraci, para cada vez mais em direção a essas barbáries que antigamente a gente via com tanta frequência, mas hoje, onde a gente tem tanto acesso à informação, que a gente possa pelo menos botar a nossa voz para que a gente possa, peraí, vamos pensar sobre isso. Vamos falar sobre isso com consciência e com verdade, não com bandeiras, né, políticas ou qualquer coisa que sejam, fazendo com que a pessoa não tenha clareza justamente no momento mais difícil da vida dela. Exatamente. Porque a gente sabe que a gravidez, naturalmente, ela deixa a gente num estado emocional mais delicado, a gente fica mais sensível. Frágil. Né? É frágil, é isso aí. Nós somos mulheres co-criadoras. Né? Nós geramos vida dentro da gente. E isso é uma coisa que o homem não sabe o que é. Não adianta falar, não adianta nada. Ele pode ser pai, ele pode ser paternalista, ele pode ser babão, ele pode ser carinhoso, ele pode ser um estúpido, não interessa o que ele é. Mas só quem tem um ser mexendo, se movimentando dentro de si, sabe o que é. Agora, mesmo a mãe, que é mãe e que nunca gerou no seu ventre esse ser, ela tem o mesmo sentimento, a mesma sensibilidade, a mesma delicadeza, a mesma fragilidade da mulher que gerou. Por quê? Porque ela é uma co-criadora. Ela tem a maternidade dentro dela como mulher. Então, não tem diferença da mulher que gera e da mulher que não gera. Porque se você gerar um filho bêbado, se estiver drogada, bêbada, gerar um filho é tão simples e você nem sabe quem foi, quando foi, como é que foi. Pronto, acabou, pronto, estou grávida. Biológica é uma coisa, né? Mas a vida é outra. Então, quando a gente sente tudo isso, a gente sabe que quando a gente está realmente consciente, mesmo com a fragilidade, você vai buscar na razão do ser íntimo, da cocriação, tomar a atitude certa. Você vai enfrentar, né? Então, isso que você falou, Denise, é extremamente importante, porque eu vou impedir a criança, o jovem, o adolescente, de ter a consciência, mas vou permitir que, sem ele ter a consciência, porque ele não tem idade para isso ainda, ele possa cometer uma mutilação, incluindo uma mutilação que pode lesar o seu organismo para o resto da vida. Pro resto da vida. Como assim? As doenças e os problemas que podem derivar disso são inúmeros, assim, são muito grandes. Exatamente. Então, a gente ouve as razões para se cometer o aborto, mas a gente não escuta o que realmente precisa escutar, que é o prejuízo para a própria mulher. Exatamente. Que é o prejuízo que ela vai carregar para o resto da vida dela.
E total, porque não tem como a gente não assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz. Se a pessoa abortou, não interessa se ela abortou 1, 2, 10 vezes, só ela sabe os motivos que levaram ela àquilo. Só ela sabe dos seus medos. Não é um motivo para ela sentir culpa, mas é um motivo para ela ter uma oportunidade de reparação, de uma consciência, um despertar da consciência diferente e lutar pela vida, porque ninguém vai poder falar, ué, você luta pelo não aborto, mas você já abortou. E daí? Eu tinha um pensamento, uma consciência, vivia um certo momento. Hoje eu tenho outro pensamento, outra consciência e vivo outro momento. E olha que bonito, né? Não é uma reconstrução de pensamento sobre a vida? A vida é mudança. Né? O que seriam das pessoas se não tivessem essa oportunidade de crescimento, de mudança? E graças a Deus a gente muda, né? Que bênção, que bênção. Denise, em uma palavra, uma emoção a ser reconstruída. Amor à vida. Amor à vida, maravilhoso. Amor à vida, a nossa vida e a vida do outro. Exatamente. É isso aí. Então, Denise, obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente novamente, de trazer essa visão tão linda sobre o amor à vida. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. Beijo. Muita paz. Então, Fernanda, após todos esses esclarecimentos, todas essas explicações que trouxemos à luz da doutrina espírita, vamos ver o que é que a doutora Nízida Silveira tem a dizer a você. Doutora Nízida diz assim: é necessário compreender que a vida é uma escola, portanto, todos que aqui estagiam podem errar, porque o erro é um experimento e, por meio do exercício, encontrar-se a fórmula certa. Assim, o indivíduo, por mais que reconheça o montante de erros, não pode permitir que a culpa se converta em autopunição. É fantástico, né? Realmente, não adianta se culpar. Adianta quando nós reconhecemos que erramos. No momento em que reconhecemos o erro, nós já tomamos consciência do que é o correto ou não. E no momento em que tomamos essa consciência, nós também despertamos para a reparação. Não para a culpa, mas, puxa vida, se fosse hoje, agora, eu não tomaria a mesma atitude que tomei. Então, já é um ato de arrependimento. E, em seguida, vem a reparação. Não é necessário se culpar. No caso do aborto, quantas pessoas passam por inúmeros conflitos de ter ou não ter filhos, de ter os filhos agora ou mais para frente, de ter uma estabilidade financeira só quando eu estiver seguro, porque nós temos assim aquela fantasia na nossa mente de que nós temos o controle sobre a vida, o controle sobre tudo. Nós não temos controle nenhum sobre nada. Essa é a realidade. Pode ver toda essa situação de pandemia. Quando é que nós imaginamos que nós teríamos um limite
para sair ou não de casa, para fazer ou não as coisas, que poderíamos um dia precisar usar máscaras, que todos nos veem com as máscaras. E não aquelas máscaras que todos usamos e que mudamos no dia a dia, e que não são máscaras visíveis aos olhos dos outros, aos olhos do mundo, mas a máscara, na verdade, de quem somos nós. O que nós escolhemos, as atitudes que tomamos, a imagem que eu quero passar para o mundo, a imagem que eu quero deixar para aqueles que convivem comigo, para aqueles que não convivem comigo e que são chamados de amigos, e que eu quero que eles pensem que eu sou assim ou assado. A doutora Anísia deixa muito claro nesse livro que o conflito de nós, espíritos encarnados, é exatamente esse. Entramos em depressão porque nós nos esforçamos demais para ser, de certa forma, alguém assim ou assado, para passar a impressão, para passar aquela visão para o outro de que eu sou assim ou assado, eu sou esse ou aquele. E a vida nos surpreende, em realidade, mostrando que eu não sou nem aquela impressão que eu me esforço tanto para passar de uma pessoa de tal jeito, não sou também aquela pessoa que o outro tem a visão referente a mim, e na realidade eu sou aquilo que eu não queria ser e não queria que os outros pensassem que eu sou, e aquilo que os outros pensam também eu não sou. Então eu entro em depressão, eu entro num vazio existencial, no conflito. Aí é o momento de crescimento. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, com certeza. Mas desde o momento que temos o livre-arbítrio, não temos o direito de invadir o espaço ou a vida de um terceiro, mesmo que essa vida esteja gerada dentro de mim, dentro do meu corpo, mas é uma vida que não me pertence, pertence ao Pai. Então, culpa jamais, mas reparação sempre. E com certeza, essa nova visão da vida, essa visão da responsabilidade, essa visão do livre-arbítrio, de assumir o que realmente eu sou, e que eu não sou aquilo que dizem que eu sou, mas aquilo que eu sei que eu sou, ter o autoconhecimento, é que mostra realmente aquilo que eu sou e que me deixa em paz com a minha própria consciência. É isso aí. Se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, nos envie pelo WhatsApp a sua história. E quem sabe no próximo programa a sua história estará sendo reconstruída. Anote: 21 967 57 3999. Até lá e um beijinho carinhoso para você.